Tanto o passado quanto o presente continuam a existir apenas porque são sustentados pela imaginação, em um nível ou outro, e uma transformação radical da vida é sempre possível pelo homem revisando a parte indesejável dela. Este é mais um vídeo da série A Imaginação Cria Sua Realidade, da obra de Neville Goddard. Se quiser acompanhar todos os vídeos, basta acessar a playlist completa na descrição. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Gratidão! Capítulo 3 A Lei e a Promessa. Gire a roda para trás. Deixe sua forte imaginação girar a grande roda para trás, até que Troy se desfaça. Sr. John Collins Skeery, Os Pássaros. Toda a vida é, ao longo dos tempos, nada mais que a solução contínua de um problema sintético contínuo. H. G. Wells. O estado perfeitamente estável ou estático é sempre inatingível. O fim alcançado objetivamente sempre realiza mais do que o fim que o indivíduo originalmente tinha em vista. Isso, por sua vez, cria uma nova situação de conflito interno, necessitando de novas soluções para forçar o homem ao longo do caminho da evolução criativa. Seu toque é infinito, e leva além para todos os fins. George Meredith, Hino à Cor. Os eventos de hoje estão fadados a perturbar a ordem estabelecida de ontem. A imaginação criativamente ativa invariavelmente perturba uma paz de espírito pré-existente. Pode surgir a questão de como, representando os outros para nós mesmos como melhores do que realmente eram, ou reescrevendo mentalmente uma carta para torná-la conforme nosso desejo, ou revisando a cena de um acidente, a entrevista com o empregador e assim poderia mudar o que parecem ser os fatos inalteráveis do passado, mas lembre-se de minhas afirmações sobre a imaginação, imagine creatis reality. O que faz, pode desfazer. Não é apenas conservador, construindo uma vida a partir de imagens fornecidas pela memória, é também criativamente transformador, alterando um tema já existente. A parábola do mordomo injusto, Lucas 16, 8 dá resposta a esta pergunta. Podemos alterar nosso mundo por meio de uma certa prática imaginal, ilegal, por meio de uma falsificação mental dos fatos, isto é, por meio de uma certa alteração imaginal intencional daquilo que experimentamos. Tudo isso é feito na própria imaginação. Esta é uma forma de falsidade que não apenas não é condenada, mas é realmente aprovada no ensino do Evangelho. Por meio de tal falsidade, um homem destrói as causas do mal e adquire amigos e com a força desta revisão prova, a julgar pelos altos elogios que o administrador injusto recebeu de seu mestre, que ele é merecedor de confiança. Porque imaginar cria realidade, podemos levar a revisão ao extremo e revisar uma cena que de outra forma seria imperdoável. Aprendemos a distinguir entre o homem, que é todo imaginação, e aqueles estados em que ele pode entrar. Um mordomo injusto, olhando para a aflição de outro, representará o outro para si mesmo como ele deve ser visto. Se ele mesmo estivesse em necessidade, entraria em seu sonho em sua imaginação e imaginaria o que veria e como as coisas pareceriam e como as pessoas agiriam, depois que essas coisas deveriam ser. Então, nesse estado, ele adormecia, sentindo-se da maneira que esperava se sentir, sob tais circunstâncias. Oxalá todo o povo do Senhor fosse mordomo injusto, falsificando mentalmente os fatos da vida para libertar indivíduos para sempre. Pois a mudança imaginal avança, até que, por fim, o padrão alterado seja realizado nas alturas da realização. Nosso futuro é nossa atividade imaginal em sua marcha criativa. Imagine melhor do que o melhor que você conhece. Revisar o passado é reconstruí-lo com novos conteúdos. O homem deve reviver diariamente o dia como gostaria que o tivesse vivido, revisando as cenas para adequá-las aos seus ideais. Por exemplo, suponha que o correio de hoje trouxe notícias decepcionantes. Revise a carta. Reescreva mentalmente e ajuste-o às notícias que gostaria de ter recebido. Então, na imaginação, leia a carta revisada repetidamente e isso irá despertar o sentimento de naturalidade, e atos imaginários tornam-se fatos assim que nos sentimos naturais no ato. Esta é a essência da revisão e os resultados da revisão na revogação. Isso é exatamente o que FB fez. No final de julho, escrevi a um corretor de imóveis sobre meu desejo de vender um terreno que havia sido um fardo financeiro para mim.
Sua resposta negativa listou todos os motivos pelos quais as vendas pararam naquela área, e ele previu um período sombrio de espera até depois do primeiro dia do ano. Recebi a carta dele em uma terça-feira, e na minha imaginação, reescrevi com palavras indicando que o agente estava ansioso para pegar minha lista. Eu li esta carta revisada várias vezes e estendi meu drama imaginal usando seu tema dos 4 poderosos de nossa imaginação, de seu livro Seed Team and Harvest, o produtor, o autor, o diretor e o ator. Na minha cena imaginal como produtor, sugeri o tema, o lote é vendido com lucro. Como autor, escrevi esta cena simples que, para mim, implicava a realização, de pé na imobiliária. Estendi minha mão para o corretor e disse, obrigado, senhor. E ele respondeu, foi um prazer fazer negócios com você. Como diretor, ensaiava-me como ator até que aquela cena se tornasse vividamente real e senti o alívio que seria meu se o fardo fosse realmente aliviado. 3 dias depois, o agente para quem eu havia escrito originalmente me telefonou dizendo que tinha um depósito pelo meu lote pelo preço que eu havia especificado. Assinei os papéis em seu escritório no dia seguinte, estendi a mão e disse, obrigado, senhor. O agente respondeu, foi um prazer fazer negócios com você. 5 dias depois de ter construído e encenado uma cena imaginal, ela se tornou uma realidade física e foi tocada palavra por palavra, exatamente como eu tinha ouvido em minha imaginação. A sensação de alívio e alegria veio, não tanto da venda da propriedade, mas da prova incontestável de que meu drama imaginário funcionou. FB. Se tudo fosse realizado, quão fútil! Mas FB descobriu um poder dentro de si que pode criar circunstâncias conscientemente. Falsificando mentalmente os fatos da vida, o homem passa da reação passiva à criação ativa. Isso quebra a roda da recorrência e constrói um futuro cumulativamente crescente. Se o homem nem sempre cria no sentido pleno da palavra, é porque não é fiel à sua visão, ou então pensa no que quer e não a partir do seu desejo realizado. O homem é uma síntese extraordinária, em parte ligada por seus sentidos e em parte livre para sonhar que seus conflitos internos são perenes. O estado de conflito no indivíduo é expresso na sociedade. A vida é uma aventura romântica. Para viver criativamente, imaginar novas soluções para problemas cada vez mais complexos é muito mais nobre do que restringir ou matar o desejo. Tudo o que é desejado pode ser imaginado. Você estaria em um sonho e ainda não dormisse. John Bunyan, The Pilgrim's Progress. Tente revisar seu dia todas as noites antes de adormecer. Tente visualizar com clareza e entrar na cena revisada que seria a solução imaginal do seu problema. A estrutura imaginal revisada pode ter uma grande influência sobre os outros, mas isso não é da sua conta. O outro influenciado na história a seguir é profundamente grato por essa influência. LS escreve. Em agosto passado, durante um encontro às cegas, conheci o homem com quem queria me casar. Isso acontece às vezes e aconteceu comigo. Ele era tudo que eu sempre pensei ser desejável em um marido. 2 dias depois dessa noite encantada, foi necessário que eu mudasse de residência por causa do meu trabalho, e nessa mesma semana o amigo em comum que me apresentará a este homem mudou-se da cidade. Percebi que o homem que conheci provavelmente não sabia do meu novo endereço, e francamente, não tinha certeza se ele sabia meu nome. Depois de sua última palestra, falei com vocês sobre essa situação. Embora eu tivesse muitos outros encontros, não conseguia esquecer esse homem. Sua palestra foi baseada na revisão de nossos dias, e depois de falar com você, resolvi revisar meu dia, todos os dias. Antes de dormir naquela noite, senti que estava em uma cama diferente, em minha própria casa, como uma mulher casada, e não como uma solteira trabalhadora, dividindo um apartamento com outras 3 meninas. Torci uma aliança imaginária em minha mão esquerda imaginária, dizendo repetidamente para mim mesma, isso é maravilhoso. Eu realmente sou a senhora G. E adormeci no que era, um momento antes, um sonho acordado. Repeti essa cena imaginária por um mês, noite após noite. Na primeira semana de outubro, ele me encontrou. Em nosso segundo encontro, eu sabia que meus sonhos estavam bem posicionados. Seus ensinamentos nos dizem para viver no fim de nosso desejo até que esse desejo se torne fato. Então, embora eu não soubesse como ele se sentia em relação a mim, continuei, noite após noite, vivendo o sentimento do meu sonho realizado. Os resultados,
Em novembro ele a pediu em casamento. Em janeiro, anunciamos nosso noivado, e no mês de maio seguinte nos casamos. A parte mais adorável de tudo isso, entretanto, é que sou mais feliz do que jamais sonhei ser possível, e eu sei no meu coração, ele também está. Senhora, usando sua imaginação de forma radical, em vez de conservadora, construindo seu mundo a partir de puros sonhos de fantasia, ao invés de usar imagens fornecidas pela memória, ela trouxe a realização de seu sonho. O bom senso teria usado imagens fornecidas por sua memória, e assim, perpetuado o fato de falta em sua vida. A imaginação criou o que ela desejava de um sonho fantasioso. Todos devem viver totalmente no nível da imaginação, e isso deve ser feito de forma consciente e deliberada. Amantes e loucos têm cérebros fervilhantes, essas fantasias modeladoras, que apreendem mais do que a razão fria compreende. William Shakespeare, Sonho de uma Noite de Verão. Se nosso tempo de revisão for bem gasto, não precisamos nos preocupar com os resultados, nossas maiores esperanças serão realizadas. És tu real, Terra? Sou eu. Em que sonho existimos? Aprox, Frank Kendon, Deite-me Peace. Não há permanência inevitável em nada. Tanto o passado quanto o presente continuam a existir apenas porque são sustentados pela imaginação, em um nível ou outro, e uma transformação radical da vida é sempre possível pelo homem revisando a parte indesejável dela. Em sua carta, o Sr. R.S. questiona este assunto de influência. Durante sua atual série de palestras, surgiram problemas com as coleções em um de meus atos fiduciários. A segurança, casa e lote, foi abandonada e degradada. Os proprietários aparentemente estavam gastando seu dinheiro em bares, enquanto suas duas filhas, de 9 e 11 anos, estavam visivelmente mal cuidadas. Porém, esquecendo as aparências, comecei a rever a situação. Em minha imaginação, dirigi minha esposa passando pela propriedade e disse a ela: o quintal não é lindo. É tão limpo e bem cuidado. Essas pessoas realmente mostram seu amor por sua casa. Este é um contrato fiduciário com o qual nunca teremos que nos preocupar. Eu iria ver a casa e tudo como eu queria, um lugar tão lindo que me deu um caloroso brilho de prazer. Cada vez que o pensamento dessa propriedade me ocorria, eu repetia minha cena imaginal. Depois de praticar essa revisão por algum tempo, a dona da casa sofreu um acidente de carro. Enquanto ela estava no hospital, seu marido desapareceu. As crianças eram cuidadas por vizinhos, e fui tentado a visitar a mãe no hospital para tranquilizá-la sobre a ajuda, se necessário. Mas como eu poderia, quando minha cena imaginária implicava que ela e sua família eram felizes, bem-sucedidas e obviamente satisfeitas? Portanto, não fiz nada além de minha revisão diária. Pouco depois de deixar o hospital, a mulher e suas duas filhas também desapareceram. Os pagamentos foram feitos na propriedade e alguns meses depois ela reapareceu com uma certidão de casamento e um novo marido. No momento em que este documento foi escrito, todos os pagamentos estão em dia. As duas meninas estão obviamente felizes e bem cuidadas, e um quarto foi adicionado à propriedade pelos proprietários, dando ao nosso traste de segurança adicional. Foi muito bom resolver meu problema sem ameaças, palavras indelicadas, despejo ou preocupação com as meninas, mas havia algo em minha imaginação que mandou aquela mulher para o hospital. R.S. Qualquer atividade imaginal que adquira intensidade por meio de nossa atenção concentrada na clareza do fim desejado tende a transbordar para regiões além de onde estamos, mas devemos deixá-lo cuidar de tal atividade imaginal em si. É maravilhosamente engenhoso em adaptar e ajustar meios para se realizar. Uma vez que pensamos em termos de influência e não de clareza do fim desejado, o esforço da imaginação torna-se um esforço da vontade e a grande arte de imaginar é pervertida em tirania. O passado enterrado geralmente está mais fundo do que nossa mente superficial pode sondar. Mas, felizmente, para esta senhora, ela se lembrou e provou que o passado feito também pode ser desfeito por meio de revisão. Por 39 anos sofri de dores nas costas. A dor aumentaria e diminuiria, mas nunca iria embora completamente. A condição havia progredido a ponto de usar tratamento médico quase constantemente. O médico ajustaria o quadril no momento, mas a dor simplesmente não passava. Uma noite ouvi você falar de revisão e me perguntei se uma condição de quase 40 anos poderia ser revisada.
Eu me lembrava de que, com a idade de 3 ou 4 anos, caí para trás de um balanço muito alto e estava muito doente naquela época por causa de uma grave lesão no quadril. Daquele momento em diante, nunca estive completamente livre da dor e paguei muitos dólares para aliviar a doença, sem sucesso. Este ano, durante o mês de agosto, as dores tinham se tornado mais intensas e uma noite decidi me testar e tentar revisar aquele antigo acidente que tinha sido a causa de tanto sofrimento pela dor e altos honorários médicos na maior parte da minha vida adulta. Muitas noites se passaram antes que eu pudesse me sentir de volta à idade das brincadeiras de infância. Mas eu consegui. Uma noite eu realmente me senti naquele balanço sentindo a rajada do vento enquanto o balanço subia mais e mais. Conforme o balanço diminuía, eu pulei para frente, pousando sólido e facilmente em meus pés. Na ação imaginal, corri para minha mãe e insisti para que ela viesse ver o que eu podia fazer. Eu fiz isso de novo, pulando do balanço e caindo em segurança sobre meus 2 pés. Repeti esse ato imaginal inúmeras vezes até adormecer ao fazê-lo. Em 2 dias, a dor nas minhas costas e quadril começou a diminuir e em 2 meses a dor não existia mais para mim. Uma condição que me atormentou por mais de 39 anos, que custou uma pequena fortuna na tentativa de cura, não existia mais. LH. É às tesouras de poda da revisão que devemos nosso primeiro fruto. O homem e seu passado são uma estrutura contínua. Essa estrutura contém todo o passado que foi conservado e ainda opera abaixo do limiar de seus sentidos para influenciar o presente e o futuro de sua vida. O todo carrega consigo todos os seus conteúdos. Qualquer alteração de conteúdo resultará em uma alteração no presente e no futuro. O primeiro ato de correção ou cura é sempre revisar. Se o passado pode ser recriado no presente, o passado revisado também pode. E assim o passado revisado aparece no âmago de sua vida presente, não o destino, mas um passado revisado trouxe-lhe boa sorte. Faça dos resultados e realizações o teste crucial da verdadeira imaginação e sua confiança no poder da imaginação para criar a realidade crescerá gradualmente a partir de seus experimentos com revisão confrontada pela experiência. Somente por meio desse processo de experimento você pode realizar o poder potencial de sua imaginação desperta e controlada. Quanto você deve ao meu mestre? Ele disse, 100 medidas de óleo. E ele disse a ele, pegue sua conta, sente-se rapidamente e escreva 50. Lucas 16, 5,6. Esta parábola do mordomo injusto nos incita a falsificar mentalmente os fatos da vida, a alterar um tema já existente. Por meio de tais falsidades imaginativas, um homem adquire amigos, Lucas 16, 9. A cada dia que cai, revise mentalmente os fatos da vida e faça-os conformar-se a eventos dignos de memória. Amanhã assumirá o padrão alterado e seguirá em frente até que finalmente seja realizado nas alturas da realização. O leitor verá que vale a pena seguir essas pistas, construção imaginal de cenas que impliquem o desejo realizado e participação imaginativa nessas cenas até que tons de realidade sejam alcançados. Estamos lidando com o segredo da imaginação, em que o homem é visto despertando em um mundo totalmente sujeito ao seu poder imaginativo. O homem pode entender a recorrência de eventos bem o suficiente, a construção de um mundo a partir de imagens fornecidas pela memória, as coisas permanecem como estão. Isso lhe dá uma sensação de segurança quanto à estabilidade das coisas. Porém, a presença dentro dele de uma força que desperta se torna o que quer, mudando radicalmente sua forma, seu ambiente e as circunstâncias da vida. Inspira nele um sentimento de insegurança, um medo terrível do futuro. Agora, é hora de despertar do sono, Romanos 13 de novembro, e por fim a todas as criações desagradáveis do homem adormecido. Revise a cada dia. Deixe sua forte imaginação girar a grande roda para trás até que Troy se desfaça. Sr. John Collins Skeery, Os Pássaros. Capítulo 4 A Lei e a Promessa. Não há ficção. A distinção entre o que é real e o que é imaginário não é aquela que pode ser finalmente mantida. Todas as coisas existentes são, em um sentido inteligível, imaginárias. John S. Mackenzie. Não há ficção. Se uma atividade imaginal pode produzir um efeito físico, nosso mundo físico deve ser essencialmente imaginal. Para provar isso, seria necessário apenas observar nossas atividades imaginais e observar se elas produzem ou não os efeitos externos correspondentes. Se o fizerem,
devemos concluir que não há ficção. O drama imaginal de hoje, a ficção, torna-se o fato de amanhã. Se tivéssemos essa visão mais ampla da causalidade, que a causalidade é mental, não física, de que nossos estados mentais são causadores de efeitos físicos, então reconheceríamos nossa responsabilidade como criadores e imaginaríamos apenas o melhor que se possa imaginar. Fábula representada como uma espécie de encenação na mente é o que causa os fatos físicos da vida. O homem acredita que a realidade reside nos objetos sólidos que ele vê ao seu redor, que é neste mundo que o drama da vida se origina, que os eventos surgem repentinamente, criados momento a momento a partir de fatos físicos anteriores. Mas a causalidade não reside no mundo externo dos fatos. O drama da vida se origina na imaginação do homem. O verdadeiro ato de se tornar ocorre dentro da imaginação do homem e não fora dela. As histórias a seguir poderiam definir causalidade como o agenciamento de estados mentais que, ocorrendo, cria aquilo que o agenciamento implica. O prefácio de A Night to Remember de Walter Lord ilustra minha afirmação: Imagine creates reality. Em 1898, um escritor esforçado, chamado Morgan Robertson, inventou um romance sobre um fabuloso transatlântico do Atlântico, muito maior do que qualquer um que já havia sido construído. Robertson carregou seu navio com gente rica e complacente e depois o naufragou em um iceberg em uma noite fria de abril. Isso de alguma forma mostrava a futilidade de tudo, e de fato, o livro chamava-se Futilidade, quando apareceu naquele ano, publicado pela firma de M.F. Mansfield. 14 anos depois, uma empresa de navegação britânica, chamada White Star Line, construiu um navio a vapor notavelmente parecido com o do romance de Robertson. O novo voo teve um deslocamento de 66 mil toneladas, o de Robertson era de 70 mil toneladas. O navio real tinha 882,5 pés de comprimento, o fictício tinha 250 metros. Ambos podiam carregar cerca de 3 mil pessoas e ambos tinham botes salva-vidas suficientes para apenas uma fração desse número. Mas, então, isso não parecia importar porque ambos foram rotulados como inabaláveis. Em 19 de abril de 1912, o navio real deixou Southampton em sua viagem inaugural para Nova York. Sua carga incluía uma cópia inestimável do Rubaiyat Omar Khayyam e uma lista de passageiros no valor total de 250 milhões de dólares. No caminho, ela também bateu em um iceberg e caiu em uma noite fria de abril. Robertson chamou seu navio de Titã, a White Star Line chamou seu navio de Titanic. Se Morgan Robertson soubesse que Imagine creates reality, que a ficção de hoje é o fato de amanhã, teria ele escrito o romance Futility. No momento da trágica catástrofe, escreve Schopenhauer, a convicção torna-se mais distinta do que nunca para nós de que a vida é um pesadelo do qual devemos despertar. E o sonho ruim é causado pela atividade imaginal da humanidade adormecida. As atividades imaginárias podem estar distantes de sua manifestação e os eventos não observados são apenas aparências. A causalidade, como vista nesta tragédia, está em outro lugar no espaço-tempo. Longe do cenário de ação, invisível para todos, estava a atividade imaginal de Robertson, como um cientista em uma sala de controle dirigindo seu míssil guiado através do espaço-tempo. Quem pinta um quadro, escreve uma peça ou livro que outros leem enquanto ele está dormindo na cama ao outro lado do mundo, quando eles olham. Seu pajem, o adormecido, poderia muito bem estar morto. O que sabe ele de sua vida distante e não sentida? O que sabe ele sobre os pensamentos que seus pensamentos estão levantando, a vida que sua vida está dando, ou a contenda a seu respeito, alguns questionamentos, alguns elogios? No entanto, o que está mais vivo? Aquele que está adormecido ou seu espírito rápido em algum outro lugar, ou uma dúzia de outros lugares, que mantém a atenção fixa e o sono dos outros persegue? Qual é o ele que dorme, ou o ele que o seu próprio, ele não pode sentir nem ver? Samuel Butler. Escritores imaginativos comunicam não sua visão do mundo, mas suas atitudes que resultam em sua visão. Pouco antes de Catherine Mansfield morrer, ela disse à sua amiga Horácio: existem na vida tantos aspectos quanto atitudes em relação a ela, e os aspectos mudam com as atitudes. Se pudéssemos mudar de atitude, não deveríamos apenas ver a vida de forma diferente, mas a própria vida seria diferente. A vida passaria por uma mudança de aparência porque nós mesmos passamos por uma mudança de atitude.
A percepção de um novo padrão é o que chamo de atitude criativa perante a vida. Profetas, escreveu Blake, no sentido moderno da palavra, nunca existiram. Jonas não foi um profeta no sentido moderno, pois sua profecia sobre Nínive falhou. Todo homem honesto é um profeta, ele expressa sua opinião tanto sobre questões públicas quanto privadas. Assim, se você continuar assim, o resultado será assim. Ele nunca diz, tal coisa deve acontecer, deixe você fazer o que quiser. Um profeta é um vidente, não um ditador arbitrário. A função do profeta não é nos dizer o que é inevitável, mas nos dizer o que pode ser construído a partir de atividades imaginárias persistentes. O futuro é determinado pelas atividades imaginárias da humanidade, atividades em sua marcha criativa, atividades que podem ser vistas em seus sonhos e as visões de sua cabeça enquanto você está deitado na cama. Daniel 2:28. Oxalá todo o povo do Senhor fosse profeta. Números 11:29, e no verdadeiro sentido da palavra. Como este dançarino que agora, do cume de seu ideal realizado, vê picos ainda mais altos que devem ser escalados. Depois de ler esta história, você entenderá por que ele está tão confiante de que pode predeterminar qualquer futuro materialista que deseja e por que ele está igualmente certo de que outros dão realidade ao que de outra forma seria uma mera invenção de sua imaginação, de que existe e pode existir nada fora da imaginação em um nível ou outro. Nada continua a ser a não ser o que sustenta a imaginação. Este vídeo tem continuação. Clique no vídeo na tela ou acesse playlist completa na descrição. Se gostou do vídeo, compartilhe. E se você chegou até aqui, comente: estou cocriando minha realidade de prosperidade e abundância. Gratidão.